Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um final de semana muito especial nós vivemos agora. Nós, no último dia 29, celebraríamos a festa de São Pedro e São Paulo. E em alguns lugares realmente foi celebrada essa festa solene de São Pedro e São Paulo, porque é o dia próprio, no mês de junho, de celebrar São Pedro e São Paulo dentro dos santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro. Mas no Brasil, a festa de São Pedro e São Paulo, devido à sua importância, para que pudéssemos celebrá-la bem, ela passa a ser celebrada no domingo. Portanto, nós celebramos nesse final de semana a festa de Pedro e Paulo, embora já estejamos no mês de julho. Mês de julho começa simplesmente com essa festa de São Pedro e São Paulo, mas em alguns lugares, algumas igrejas, algumas capelas, algumas paróquias dedicadas a Pedro ou Paulo, puderam celebrar no dia 29, como também em muitos lugares do mundo se continua celebrando no dia 29, e em muitos lugares, por tradição, celebra o dia 29. Mas são várias possibilidades, e a festa São Pedro e São Paulo é precedida de uma vigília toda importante, de nós nos prepararmos com as grandes festas, sempre tem vigílias, para que nós pudéssemos já preparar o coração para isso. E a festa de São Pedro e São Paulo é também o dia do Papa, ou seja, celebramos o dia do Papa e olhamos com muito carinho aquele que sucede a Pedro e que é o Papa Francisco, hoje para nós. Nós temos a sucessão apostólica de Pedro até hoje, né? E agradecemos a Deus justamente, né, porque nos dá essa certeza de que aquilo que foi confiado a Pedro, de confiar os irmãos na fé, nós temos hoje muito presente na missão de Francisco, do Papa Francisco, que tem essa missão conosco, e estar justamente levando adiante essa missão de Pedro hoje, não é? Aquele que professa a fé em Jesus Cristo, como Pedro, e confirma os irmãos. Também, como presente ao Santo Padre, nesse dia do Papa, dia de São Pedro e São Paulo, nós também temos uma coleta especial nas missas. Em todas as missas, nós, naquilo que é a coleta da missa, entregamos para depois ser o nosso presente ao Papa, no chamado óbolo de São Pedro, né? Que cada diocese envia depois, através da anunciatura, envia para Roma, e ali justamente o Papa utiliza tudo isso para fazer a sua caridade para o mundo inteiro. Tantos trabalhos que o Papa ajuda, tantas coisas que ajuda aqui a colar, vêm justamente daquilo que ele recebe no seu óbolo de São Pedro. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que hoje, né, mais do que nunca, nós vemos a igreja atuante, agindo, né, mostrando justamente sua presença. Apesar de todas as críticas e todas as perseguições que nós passamos, nós somos chamados a continuar a missão de Pedro e de Paulo, a continuar anunciando Jesus Cristo, a servir os irmãos, a partilhar aquilo que nós temos, ajudar os mais necessitados e ter uma grande unidade com Pedro hoje. A nossa comunhão com Pedro hoje, na pessoa do Papa Francisco, essa comunhão com aquele que é Pedro para nós hoje. É essa a nossa certeza e que nesse final de semana queremos celebrar com muito carinho e com o coração aberto, né? Isso nos distingue enquanto cristãos e católicos. Nós temos alguém que é sucessor de Pedro, que confirma os irmãos na fé e que realmente garante aquilo que é a nossa profissão de fé, e de nós temos essa unidade visível, além da unidade no Espírito Santo, na Eucaristia, na mesma palavra, temos alguém que é sinal visível da unidade em quem somos chamados a estar em comunhão, que é o Santo Padre, o Papa Francisco, que sucede a Pedro, né, justamente nessa grande missão de servir os irmãos e irmãs. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Pedro e Paulo, na leitura que nós vamos ouvir nesse final de semana, foram pessoas que se encontraram com Jesus Cristo. Pedro, na história, foi chamado perto do lago de Genezaré para seguir a Jesus e teve várias experiências com o Cristo histórico e depois o encontrou também o Cristo ressuscitado. Paulo, no caminho de Damasco, soube encontrar com o Senhor, já que perseguia o Senhor nos cristãos, na igreja. E na leitura do Evangelho de Mateus, dessa festa de São Pedro e São Paulo, é a grande pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aquela resposta que dizem por aí, e depois a pergunta que faz: e vós, quem dizeis que eu sou? E na versão de Mateus, Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei minha igreja. Sobre essa fé de Pedro que confia e aceita Jesus como Messias, que se constrói a igreja, a minha igreja. Por isso Jesus Cristo construiu a sua igreja. Ele fundou a sua igreja. Ele fala bem claro aqui no Evangelho. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Uma grande missão de Pedro. Ou seja, de ser justamente aquele que tem esse fundamento da fé, né, de crer em Jesus Cristo e a chave do reino. Ou seja, por isso que o São Pedro é apresentado nas suas imagens com as chaves. Assim também aqui no brasão do Papa sempre tem as chaves, que recebe essa grande missão de confirmar os irmãos, de ligar e desligar, porque também professa a fé em Jesus Cristo. E nós sabemos que em outro trecho, em outro texto também, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E tu sabes que eu te amo. Então, além de crer em Cristo como Filho de Deus, Pedro e seus sucessores são aqueles que amam a Jesus Cristo. Amam e dão a vida pelo Cristo Jesus, nosso Senhor. Entrega a sua vida a anunciar Jesus Cristo. Entrega toda a sua vida, e assim a vida dos sucessores de Pedro, ou seja, que dão sua vida para servir a igreja, ao povo de Deus, no seguimento de Jesus e vão vivendo sua vida de entrega cada vez mais. E nas outras leituras desse domingo, meus irmãos e irmãs, tem também da vigília, mas a leitura desse domingo nos fala de um lado, os Atos dos Apóstolos, a prisão de Pedro, né? Fala que Pedro foi preso, ou seja, depois que ele mandou matar Tiago, então mandou prender a Pedro, já que isso agradava os judeus, não é? E prendeu Pedro e colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, né? Ou seja, era um preso importante. 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, 16 soldados para segurar Pedro, imagine, não é? Como se fosse um grande revoltado, né? E aí Herodes tinha intenção de apresentá-lo depois da festa da Páscoa, justamente sempre está ligado ao tempo da Páscoa, né? Porém, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, né? Portanto, sabemos que não só Pedro, mas também muitos papas foram presos também, foram exilados, como também cardeais, bispos. Pouco tempo também, um cardeal foi preso num país aqui, né, do Oriente, né? E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que essa perseguição a Pedro e à igreja sempre tem, né? Mas a igreja reza na intenção daqueles que estão sofrendo a perseguição, né? E aí, naquela mesma noite, não é? Ali fala a leitura, Pedro dormia entre 2 soldados, né? Preso com 2 correntes. Não tinha como dizer, como perigoso que era, né? 4 de 4, ainda dormindo entre 2 soldados, preso a 2 correntes, né? E os guardas vigiavam a porta da prisão também, além dos que estavam presos junto com Pedro, estavam com as correntes, também tinha guardas na porta, né? E aí apareceu um anjo do Senhor, uma luz iluminou a cela, o anjo tocou o ombro de Pedro, levanta-te depressa, as correntes caíram das mãos, coloca teu cinto e calça tuas sandálias, e põe a tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou, não sabia bem o que estava acontecendo, pensava que era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que se abriu sozinho. Eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si, disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, a igreja vai ter sempre muitas amarras, muita gente querendo prendê-la, muitas correntes, muitos guardas, mas o anjo do Senhor vai estar sempre abrindo as portas para que nós saiamos às ruas, saiamos ao mundo e preguemos o Evangelho, como fez Pedro. Um dia ele vai morrer também mártir, mas sabemos que esse sinal nos mostra justamente aquilo que a gente vai vivendo sempre, nesses aspectos todos, não é? Na figura de Pedro, nós vemos não só a figura dos papas, mas também de toda a igreja que tentam calar, tentam fechar nas prisões do mundo, para que não fale da boa notícia, não anuncie Jesus Cristo, nosso Senhor.
E nesse aspecto, né, justamente as portas que se abrem, é bem esse sinal bonito, né, de que realmente aquilo que Deus faz, e nós sentimos isso na igreja também, no meio de tantas perseguições, nós continuamos a ver os sinais do Senhor que abre as portas das prisões e de todas as perseguições, para que nós continuemos a anunciar o Senhor. Chegará o momento de dar a vida, né? Mas nada disso deve nos desanimar para continuar anunciando a boa notícia. São Paulo, já na carta a Timóteo, segundo a leitura dessa festa de São Pedro e São Paulo, ele já vai dizendo que está se despedindo, tudo mais, né? Ele escreve a Timóteo e fala justamente do final da sua vida, né? Ele vai depois de ser preso ali no Oriente Médio, irá depois será para Roma, onde será julgado e será depois martirizado, né? Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, de um lado, Pedro, com todas as suas prisões, depois também com seu martírio. Paulo já anunciando também o seu martírio, combatiu o bom combate, sabendo que despediram das suas comunidades. Depois ambos foram para Roma, e ali em Roma, justamente presos, foram martirizados. Regaram com o seu sangue o solo de Roma, e onde foram martirizados, sepultados, estão hoje as basílicas de São Pedro, né, onde o Papa reside, e debaixo do altar principal do Papa está o túmulo de São Pedro, e também a Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde está sepultado São Paulo. E ali em Roma, portanto, se tornou o lugar da difusão do cristianismo pelo mundo afora, ou seja, era a capital na época que tinha comunicação com o mundo inteiro, grandes vias, estradas romanas e grandes espaços que existiam, e justamente ali começa toda a difusão da vida cristã, onde morreu Pedro e Paulo e onde os seus sucessores continuaram essa bela e importante missão. Portanto, nessa festa solene de São Pedro e São Paulo, nesse final de semana, agradeçamos a Deus pelo exemplo de Pedro e Paulo. Agradecemos a Deus por tantos homens e mulheres também que, através da história, testemunharam e testemunharão Jesus Cristo como o Senhor da própria vida. Agradecemos aquele que Deus coloca à frente da igreja, como aquele que sucede a Pedro, e tem também a missão de Paulo de ir pelo mundo afora, testemunhando, anunciando Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Papa. Façamos nossa coleta e demos esse presente ao Santo Padre para que ele possa ajudar os outros e que nós sejamos muito unidos àquele que recebeu a missão de confirmar os irmãos na fé, né, para que nós possamos unidos e tendo aquele que é sinal visível da unidade, assim caminharmos com generosidade, com disponibilidade, com alegria, com o coração aberto ao Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, tempos importantes da nossa própria vida, dessa nossa caminhada, mas parte sempre dessa profissão de fé, de crer em Jesus Cristo. Quem sou eu para vocês? E depois temos sido chamados, como no caso foi Pedro chamado ali, justamente junto ao lago de Genezaré, e Paulo chamado à conversão no caminho de Damasco, cada um com uma vida diferente. Pedro de pescador a apóstolo, Paulo de perseguidor a apóstolo, né? E cada um tem uma história diferente, mas cabe a nós respondermos hoje também, unidos a Pedro, apóstolos missionários como Paulo, que nós também possamos responder com generosidade, né, para andar no caminho do Senhor, fazer a sua vontade e sermos pregadores, anunciadores de boa notícia para toda a humanidade. A igreja unida em torno àquele que é Pedro hoje, nesse sinal visível de Pedro hoje, que é o Santo Padre, caminhando e testemunhando que Ele está, Jesus Cristo, no meio de nós e a nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.